paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez no nosso canal Palavras Preciosas. E hoje é o dia do Mulheres da Bíblia. E o nosso Mulheres da Bíblia de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 1, os versículos 15 ao 21. E a leitura nos diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Isso mesmo, Mulheres da Bíblia de hoje. Iremos falar sobre essas duas parteiras, chamadas Sifrá e Puá, cujo significado de seus nomes, beleza e esplendor. As parteiras, elas tiveram uma missão muito importante, que era guardar os meninos dos hebreus que nasceram naquela época. O rei, com medo, pois o povo dos hebreus, o povo de Deus, estava aumentando cada vez mais. E esse povo era o povo mais forte e numeroso. E o rei do Egito, com medo que futuramente o povo se multiplicasse e viesse tomar o seu reinado, ele mandou matar todos os meninos. Bom, aqui nós vemos que as parteiras eram tementes a Deus. E elas, cada vez que ia fazer o parto das hebreias, livrava os meninos, escondia os meninos, mas não matava, pois a mão de Deus era poderosa e elas sabiam disso. Só que Deus foi tão bom, mas tão bom, que ele reconheceu o que as parteiras fizeram e Deus permitiu que elas tivessem as suas próprias famílias. Ela livrou os meninos das hebreias e o Senhor a recompensou de uma maneira maravilhosa, que foi dando a elas o livre-arbítrio de saber o que é o amor de uma família, o amor de um casamento, o amor de filhos. Isso Deus concedeu, honrando essas mulheres tementes a Deus. Você já prestou atenção aqui nessa leitura? O grande desafio que essas duas mulheres enfrentou? Pois é, elas se arriscaram, correram risco de morte, mas não fez o que o rei queria que ela fizesse, que foi matar os meninos. Pelo contrário, mesmo com todos esses perigos, elas correndo esse risco de morte, ela resolveu obedecer ao Senhor Jesus, porque eu sei que Deus colocou no coraçãozinho delas para elas estarem guardando os meninos. Sabe o que eu venho aqui trazer para nós refletirmos nesse dia de hoje, aqui do Mulheres da Bíblia? É que tempos difíceis sempre existiram. Tempos difíceis sempre fizeram parte dos nossos dia a dia.
Sempre que começou a existir os céus e a terra, e Deus criou o ser humano para viver nessa terra, os tempos difíceis depois do pecado começou a reinar. Só que tem uma grande diferença. Deus, ele nos ajuda a vencer e a romper mediante os tempos difíceis que vêm para a nossa vida. E você? Será que você é semelhante a Sifra e Puá? Mediante a tempos difíceis, você faz o que Deus te ordena fazer ou você faz o que os outros querem que você faça? Às vezes o medo de não ser aceito, de ser rejeitado mediante as pessoas, às vezes o medo de ser cancelado, o medo de ser reprovado pelos homens tem feito você calar de certa forma, tem feito você aceitar muitas coisas erradas. Mas Deus está te chamando hoje para você ser como Sifra e Puá. Não importa os tempos difíceis, não importa as situações que você tem de enfrentar, ouça sempre a voz do Senhor. Faça sempre o que Deus colocar em seu coração, o que Deus colocar em suas mãos para você fazer. E não se preocupa se você acha que está correndo perigo de morte ou se você vai ser reprovado por muitos, ou se até mesmo você vai perder muitos seguidores, vai perder muitos likes diante esse teu proceder. Obedecer à voz de Deus muitas vezes exige sacrifícios que nós como humanos não queremos passar, não queremos aceitar. Mas o importante é que quando nós damos ouvido à voz do Senhor, nós decidimos sim, não olhar para nós, não ter zelo com nós mesmos, nem ter zelo pensando o que as pessoas vão dizer, fazer ou pensar ao nosso respeito, mas sim, dando ouvido à voz do Senhor e sendo temente à voz de Deus. Quando nós fazemos isso, o nosso Deus, ele nos recompensa. Pois é, assim como ele recompensou Sifra e Puá, dando-lhe direito de família, de ter a sua própria família. A Bíblia aqui não fala se elas eram impedidas de terem filhos, de gerar, ou impedidas de ter um casamento. Bom, a Bíblia não diz muito a respeito disso, mas fala que Deus deu direito a elas terem as suas próprias famílias. O maior tesouro que nós podemos ter é uma família. Sim, é uma família abençoada, linda, rica, dada por Deus. Isso aí é só o Senhor mesmo que faz. Rica de paz, de alegria, da presença do Espírito Santo. É isso que Deus tem para nossas vidas. Será que você se identificou com essa história? Eu acredito que sim. E se não, bom, seja temente ao Senhor, unicamente ao Senhor. Não precisa temer ao homem, nem que o homem pode fazer, falar de você ou fazer contra você. Faça unicamente a vontade do Senhor, que Ele vai te recompensar, Ele vai te honrar, e eu tenho certeza que você será bem-sucedido nessa terra e honrado por onde você passar. Você pode ser reprovado por uns aqui nessa terra, mas eu tenho certeza que você será aprovada nos céus. É claro que com isso Moisés não foi morto. Deus tinha um plano para livrar Moisés da morte e ele usou estas duas parteiras, Sifra e Puá, para livrá-lo da morte. E com isso muitos outros meninos também foram livres de morrer durante o parto. Amém? Então ficamos aqui com essa passagem das
parteiras, Cifrá e Puá, grandes mulheres da Bíblia, que essa passagem possa ter ensinado uma grande lição para mim e para você. Ouvir a voz do Senhor, ser temente a Deus, custe o que custar, é o importante na nossa vida. Amém? Então vamos orar. Está apresentando o caderninho de oração e que o Senhor ele venha trabalhar cada vez mais em nossas vidas e que possamos aprender com as mulheres da Bíblia. Amém? Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e assim oremos. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de conhecer mais uma passagem aqui, Senhor, da tua palavra, que nós possamos aplicar ela em nossos corações, que nós possamos, Senhor, praticar e exercer essa palavra para a nossa vida. Senhor, o Senhor venha de encontro com a nossa vida, tirando, Jesus, os nossos medos, repreendendo aquilo, Senhor, que nós tememos. Às vezes tememos a reprovação do homem, mas, Jesus, na verdade, nós temos que temer é o teu reprovar. Senhor, eu não quero ser aprovada por homens, por pessoas aqui nessa terra e ser reprovados por ti. Não, Senhor. A minha vida eu entrego em tuas mãos e eu peço ao Senhor que me dê graça, força para me fazer sempre, Pai, o que o Senhor quer que eu faça. Assim eu peço também para com todos aqueles que estão aqui conosco nesse canal, ouvindo a Tua palavra. Senhor, as pessoas que estão aqui nesse caderno, Pai, eu creio pelo poder que há no Teu nome. Jesus cura, sara, liberta, transforma, vai repreendendo o mal, vem restaurando, porque eu sei que o Senhor é Deus que faz isso e muito mais. Obrigada, Senhor, por Tua presença, por Tua palavra, ser conosco hoje e sempre. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.